Olá irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias e com as suas unidades? Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é Alma, capítulo 30, capítulo 31. São apenas 2 capítulos, mas no qual a gente tem lições valiosas e muito importantes. E então, vamos lá, começando no capítulo 30, vemos que o povo de Amon organizou a igreja lá na terra de Gésson. Após eles terem se livrado dos lamanitas, eles tiveram dias de jejum e oração e houve paz na terra por um bom tempo. Aí no versículo 3. Sim, e o povo empenhava-se em guardar os mandamentos do Senhor e observava estritamente as ordenanças de Deus, segundo a lei de Moisés, porque haviam sido ensinados a guardar a lei de Moisés até que fosse cumprida. Então, como ainda faltava mais de 7 décadas para o nascimento do Senhor, eles continuavam a obedecer à lei de Moisés, que era preparatória. Então, eles eram muito obedientes e eles estavam seguindo todas as ordenanças, de acordo com o que lhes era ensinado. E eles tiveram tranquilidade, pelo que eu entendi, por cerca de 2 anos ou até um pouco mais. Só que aí, depois desse período de paz, apareceu o anticristo lá na terra de Israel. O anticristo é uma pessoa que se opõe a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e aos seus ensinamentos, doutrina, e fica pregando aquilo que é errado. E a lei, entretanto, dava igualdade de condições para o povo, quer dizer, ninguém tinha mais privilégio do que o outro. Quer dizer, a lei não proibia a pessoa de ter uma crença ou de não ter. Quer dizer, se a pessoa quisesse seguir uma outra doutrina ou quisesse até mesmo chegar ao ponto de ser ateu, a lei não os proibia. Porém, se eles fossem pegos cometendo um crime, eles eram punidos conforme a lei mandava. E o nome desse anticristo era Corior. E ele pregava contra os ensinamentos, contra as profecias, dizendo que não haveria mais nenhum Cristo, que eles estavam presos a uma tradição tola, que eles estavam sendo cegos, enganados, para serem explorados pelos líderes da igreja, e que eles podiam pecar à vontade. E infelizmente muitos homens e mulheres, ao ouvirem as suas palavras, caíram na iniquidade, na devassidão, alegando que com a morte tudo se acabava. Você já ouviu isso? As pessoas alegando, como a profecia lá em 2 Nefe, dizia que as pessoas, comer, beber e se divertir, porque amanhã ou depois a gente vai morrer, então tá tudo bem. Então, desde aquela época já tem gente que ensina esses ensinamentos errados. Então, e a gente vê os falsos profetas, os falsos, os apóstatas, as pessoas que gostam de, até para ir com o objetivo de ganhar dinheiro, hoje em dia de seguidores na rede social, que ficam falando mal da igreja, ficam deturpando as doutrinas. E eu, ao longo, antes, durante e depois da missão, a gente sempre escuta coisas de que, mas vocês adoram profeta, mas vocês não adoram imagens, mas vocês não usam a Bíblia. E a gente sempre explica, não, a gente usa a Bíblia junto com o livro de Mórmon, a gente não adora a imagens e a ninguém, porque a gente se lembra lá dos 10 mandamentos, conforme a gente vê lá no segundo livro da Bíblia, o Velho Testamento, lá em Êxodo, que a gente não deve adorar a imagens e a gente não deve adorar ninguém, somente a Deus. Se a gente gosta de algo, de alguém mais do que a Ele, a gente está cometendo o pecado grave que é idolatria, correto? Então aí é muitos, aí eu já vi gente que já tentou me fazer afastar da igreja, mas isso e aquilo, mas e aí qual é o segredo? O segredo, na verdade, não existe para poder se manter firme.
A questão é sempre procurar, como a gente viu aqui com o povo, se entregar ao jejum, se entregar à oração. E é importantíssimo a gente ler as Escrituras. A gente deve sempre alimentar o nosso espírito. E não somente ler, a gente deve estudar para tirar dúvidas, para poder aprender, para que o nosso testemunho seja fortalecido. E eu agora, novamente sendo presidente da escola dominical, foi uma das coisas até que eu já cheguei no bispado e falei, eu não quero saber de reunião, ensaio de coral e nada durante a aula da escola dominical, principalmente na aula dos jovens, porque todos precisam ser nutridos pela boa palavra e às vezes a gente pode, num comentário, numa citação, numa escritura, pode fortalecer o nosso testemunho. Eu mesmo já passei por várias vezes isso. E assim como também num discurso, num testemunho. Então é importante a gente nutrir nosso espírito, a gente tem que ter o conhecimento, porque estudando as escrituras e orando a gente fortalece o nosso testemunho e não vamos ser levados a toda a roda de doutrinas como a gente vê algumas pessoas infelizmente caindo. E Coriô, ele foi à terra de Gerson falar ao povo de Amon. Só que lá as pessoas eram mais firmes. No versículo 20. Mas eis que eles eram mais prudentes do que muito dos nefitas, porque o prenderam e amarraram-no e levaram à presença de Amon, que era sumo sacerdote daquele povo. Então, Amon, ou ele era o bispo, ele era o presidente da estaca na época, mas o povo lá não obteve, quer dizer, Amon não teve sucesso, porque lá as pessoas eram firmes, lá as pessoas não caíram na conversa dele, e aí eles se mantiveram fiéis, até e chegar até mesmo um ponto de o amarrar para poderem serem levados ao sumo sacerdote, no caso Amon. Hoje em dia não vamos precisar fazer isso, amarrar alguém, mas simplesmente a gente não deve discutir. Se uma pessoa fala alguma coisa, apenas presta o testemunho, e porque o testemunho a gente obteve como orando, e se Deus nos revelou através do Espírito Santo que o livro de Mormon é verdadeiro, que Joseph Smith é um profeta, que essa é a igreja correta, essa é a igreja de Cristo, então a gente tem que ter plena certeza e compartilhar. E não ter medo de testificar, a gente não é brigar, a gente deve ser firme e prestar o nosso testemunho para as pessoas. Então foi o que aconteceu. E aí o Coriô, ele não teve sucesso lá na terra de Gerson, que ele fez, ele foi para a terra de Gideão, mas lá ele também não obteve sucesso. E ele ficou, ele também foi preso e amarrado, e aí questionaram o porquê dele estar pervertendo o evangelho, os caminhos do Senhor. Ele alegou que ele não estava ensinando as tradições tolas dos pais, as tradições antigas, e ele estava acusando os líderes de explorar o povo, de manter as pessoas como escravos para poderem se beneficiar com o dinheiro do salário deles, né, do povo. E o sumo sacerdote e o governador, eles viram que ele era tão ousado e debochado que ele chegou ao ponto até mesmo de blasfemar contra Deus. E aí eles o amarraram e eles enviaram a Zaraenla à presença de Alme do governador. E lá ele continuou a blasfemar e acusar com ainda mais ousadia. Ele não parou, ele diminuiu. Ele ou diminuiu, pelo contrário, ele aumentou. Então a gente também, quando a gente vê que uma pessoa não quer conversar, ela apenas quer discutir, quer debochar, quer blasfemar, a gente não deve dar atenção a essas pessoas. Como eu disse, a gente presta o testemunho e sai. Né? Não vale a pena ficar gastando tempo discutindo. E lá ele desafiou a alma, só que a alma, porém, o enfrentou. Versículo 32. Sob as acusações que Coriô estava fazendo, Alma disse-lhe então, Alma,
Tu sabes que não nos saciamos com o trabalho deste povo, porque eis que tenho trabalhado desde o começo do governo dos juízes até agora com minhas próprias mãos para o meu sustento, apesar de minhas inúmeras viagens por toda a terra, a fim de pregar a palavra de Deus a meu povo. Então, assim como hoje a gente deve trabalhar, toda pessoa capaz também deve trabalhar. Nós vimos nos outros capítulos que toda pessoa capaz tinha que trabalhar e o povo se tornou industrioso, trabalhador, porque eles trabalham com as próprias mãos. Até porque na época eles não tinham praticamente nada dos recursos que se tem hoje em dia. Então, até quando fui para a missão, durante a missão tinha gente que perguntava quanto que a gente ganhava. E explicamos que o nosso trabalho era voluntário, que a gente não era remunerado. A gente fazia, deixava a família, o trabalho, o estudo por algum tempo para se dedicar, dar 2 anos de nossa vida, no caso as moças, 1 ano e meio, para poder levar o Evangelho de Cristo àqueles que ainda não tiveram oportunidade e trazer aqueles que por um motivo acabaram se afastando. Então a gente vê, o povo de Deus tem que ser um povo trabalhador. As pessoas não devem ficar pensando, o governo vai ter que me sustentar, não sei quem tem que me sustentar. Não, a gente deve trabalhar. E aí no versículo 34, Alma continuou. E agora, se nada recebemos pelos nossos trabalhos na igreja, que proveito temos em trabalhar na igreja, a não ser divulgar a verdade, a fim de nos regozijarmos com a alegria de nossos irmãos? Então, uma vez que eles eram trabalhadores, que eles trabalhavam pelo seu próprio sustento, o maior motivo e inspiração que eles tinham era o quê? Era poder era ver a alegria de seus irmãos. Era de ver as pessoas que não conheciam ainda o Evangelho a conhecerem, receberem a luz de Cristo e poderem se batizar e ficarem firmes no Evangelho, e ver as pessoas saindo do mundo da iniquidade. Quem aqui, por exemplo, já não viu, não ficou feliz quando uma pessoa largou o vício da bebida, do cigarro, das drogas ou outras coisas também que não dão futuro nenhum? Não é gratificante a gente ver uma pessoa largar um vício e iniciar uma nova vida? Então, era o mesmo sentimento que Alma e os filhos de Mosias eles tinham. E mesmo Alma explicando, Coriô continuou a negar a Deus e a Cristo. E Alma o confrontou no versículo 40. Ele falou, e agora que provas tens de que Deus não existe ou de que o Cristo não virá? Afirmo-te que nenhuma tens, a não ser a tua própria palavra. Então todas as coisas testificam que existe Deus. Todas as coisas testificam da sua existência. Só que ele estava possuído e não queria acreditar. Então Alma falou exatamente isso, que Coriô, ele sabia, só que ele estava possuído, de modo que ele não deu mais chance do Espírito Santo poder habitar nele, porque ele estava possuído pelo espírito mentiroso. E os ateus, eles costumam falar muito isso, eles ficam nos desafiando. Uma vez eu trabalhei com um que ficava desafiando, aí a gente vê que eles na verdade querem perturbar. E aí um chegou até a me desafiar e ainda até falei, diz que é ateu e usa dinheiro escrito Deus seja louvado. Ele ficou sem graça. A outra coisa também que uma coisa também que eu falei, vamos falar isso mais um pouco depois. Eu disse, o que ele perguntou o que eu achava dele ser ateu. Eu disse, o ateu tenta convencer os outros para tentar se convencer. E é muito comum isso. Já até fizeram um comentário que todo mundo diz que é ateu até a hora que o avião começa a cair, ou que ele vê que a vida dele está em perigo. Então, era o caso de Coriô. Ele sabia
Só que ele estava com a mente o que? Carnal. Ele estava com a mente nem um pouco espiritual. E por isso ele chegou ao ponto de ficar desafiando, de ficar questionando e de ficar blasfemando. E aí Coriô, ele exigiu um sinal. No versículo 44. Ele estava tanto atentando que a alma já estava aflito pela dureza de seu coração. 44. Mas disse-lhe a alma: Tu já tivestes muitos sinais, queres ainda atentar a teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal quando tens o testemunho de todos esses irmãos? Assim como o dos santos profetas, as Escrituras estão diante de ti, e todas as coisas mostram que existe um Deus, sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre a sua face, sim, e em seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. Então, olha aí, olha como era tão forte o testemunho de alma, que mesmo naquela época não existia o telescópio, os recursos, e ele ainda até falou dos planetas. Tudo testifica, todas as criações mostram que realmente existe Deus. Então, mas alma, ele, apesar da dureza de ele ficar aflito, ele entendeu que era melhor perder Coriô do que ele fizesse muitos outros e milhares se perderem. Porque Coriô voltou a tentar e ele pediu um sinal. E ele falou, que se vocês me mostrarem um sinal, eu vou acreditar. E todo buscador de sinal é uma pessoa adúltera. Pode ter certeza disso. É uma pessoa que está lá, que está fazendo coisas erradas e não quer aceitar. Então, aí a gente lê, tá bom, você vai, a alma falou, você vai ficar mudo e isso vai te ser o dado por sinal. Aí a maldição veio sobre Coriô e ele ficou mudo. E aí ele viu que ele não podia mais, claro, falar, ele ficou aflito. E aí né, ele disse que ele escreveu dizendo que agora sim ele estava convencido. E aí só que o juiz escreveu, esse juiz é dos meus, escreveu para ele: "E agora? Você está convencido? E agora? Você vai continuar blasfemando? Você vai continuar duvidando? Você vai ficar debochando? Você queria ou esperava que outra pessoa fosse afligida no seu lugar para que você acreditasse? Você ainda vai continuar questionando a alma?" E aí, Coriô, vendo aquilo, ele escreveu dizendo, né, que ele agora estava convencido e que ele estava aflito pelo que ele tinha feito. Lembra lá que a gente viu caso semelhante com Serém contra Jacó, o irmão de Léfia, lá no livro de Jacó. Só que Serém ainda chegou a se arrepender, embora que talvez tardiamente. A Serém ainda tinha chamado as pessoas para se arrepender e para corrigir o que ele tinha feito. Mas e aí Coriô, ele falou o que aconteceu, que o inimigo, o diabo, apareceu para ele ensinou tudo que ele tinha que dizer. E ele começou a ter sucesso porque era agradável à mente carnal. Então, é isso, lembra que falamos agora há pouco, né? Isso. O ateu, a pessoa descrente, tenta convencer as outras pessoas para tentar se convencer, e aí Coriô acabou sendo vítima da sua própria mentira, dos seus próprios erros. E ele tentou, né, se livrar da maldição que lhe foi tirada. Mas Alma falou: se você perder essa maldição, você vai continuar aí, voltar aí, pervertendo os caminhos do Senhor, então faça-se contigo de acordo com a vontade do Senhor. Eles sabiam que ele provavelmente ia ficar, eles me machucaram, e tal, mas aquilo foi dado a ele como um sinal. E aí
porque Alma sabia que ele ia continuar sua obra maligna, então por isso a maldição não foi tirada de Coriô, e aí ele passou a ir de casa em casa mendigando, pedindo comida. Ele não trabalhava e acabou chegando a esse ponto, a essa situação. E aí o juiz supremo, que era o governador, enviou uma carta, uma proclamação dizendo para o povo se arrepender, pois senão a mesma coisa ia acontecer com eles. E aí o povo acabou se corrigindo pelo medo, que como diz aquela frase, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então eles, temendo que acontecesse isso, ou coisa pior, eles acabaram se corrigindo. E aí Coriô, andando lá, ele acabou chegando um povo lá chamado Zoramita, que recebeu esse nome porque seguiram um homem chamado Zorã. Ele acabou sendo atropelado e pisoteado até a morte. E no versículo 60, e assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. E assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Então, anos atrás, eu infelizmente tive a experiência de conhecer um sujeito que estava excomungado e que passava a vida em redes sociais. Ele não trabalhava, era sustentado pela mãe, só para ficar falando mal da igreja, tentando destruir o caminho, inventando histórias. Aí eu descobri que esse sujeito estava envolvido em inúmeras coisas, como pornografia, produção de filmes pornô, até chegou até mesmo a cometer pedofilia. Mas aí, rapidamente, a excomunhão não é para punir a pessoa ou castigar. A excomunhão, o conselho disciplinar, é para que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender, ver que o caminho que ela está levando ou estava levando conduz à destruição e que ela precisa passar por um período para ela poder entender isso e para ela poder o nome está dizendo, se disciplinar para que ela possa se corrigir e voltar ao caminho que conduz à salvação e aí poder voltar a receber as bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. Mas esse ele não quis assim, chegou ao ponto de ficar inventando histórias, calúnias e difamações, até que ele acabou cometido de leucemia, uma doença terrível, e acabou falecendo. E mesmo com toda essa obra que ele fez, a igreja continua crescendo, a igreja não para. A gente vê tantos templos sendo anunciados, capelas sendo construídas, missões sendo criadas. E aí eu me lembro do estandarte da verdade que Joseph Smith falou, que não há mão ímpia que poderá obstruir o progresso da obra. Perseguições poderão campear, turbas se reunir, exército se congregar, mas a verdade de Deus continuará avante, sem temor, com nobreza e independência, até que o grande trabalho seja concluído e o grande Jeová diga que a obra está concluída. Então, irmão Ari, o que a gente deve fazer com essas pessoas? Ore. Essas pessoas que estão no caminho errado ou perseguindo a igreja, nós devemos orar. Nós não devemos perseguir, nós não devemos combater. Lembrando da regra de fé, a gente deve respeitar todas as religiões, mas a gente não deve cair na pilha. Se vê que a pessoa quer discutir, apenas preste o seu testemunho e não caia na discórdia, porque a discórdia não é do Senhor. E aí vamos para o capítulo 31. Aí depois do que aconteceu com a Corior, Alma soube da perversão dos Zoramitas, já que seu líder Zorã fez o seu povo adorar ídolos e eles temiam que eles se reunissem aos Lamanitas e para voltar a guerrear. Aí no versículo 5
Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, sim, sortia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido. A alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. Desculpe, precisei interromper um pouco devido a uma interferência aqui na rua. Mas então a gente vê nesse versículo que a pregação era mais eficiente até mesmo do que a espada, porque eles pregavam com poder, novamente dizendo, porque eles se entregavam ao jejum e à oração. E aí Alma levou os filhos de Mosias e dois de seus filhos. Ele tinha 3 filhos, que era Elamã, Siblom e Corianto. Nós vamos ver mais sobre eles daqui para frente. Mas ele levou os 2 mais novos, Siblom e Corianto. E os oramitas, eles eram dissidentes dos nefitas. Ou seja, eles eram membros afastados, eles eram pessoas que haviam caído na apostasia. E Alma e seus irmãos, quando chegaram lá na terra deles, viu que eles construíram sinagogas e eles tinham um dia específico da semana para adorar, e lá eles tinham um local chamado Rameupiton, que era um púlpito sagrado, em que eles faziam uma oração repetida, uma oração decorada, que eles se achavam superiores às outras pessoas, que eles se achavam que era um povo eleito e que eles não acreditavam na vinda de Cristo. E eles, cada um subia nesse lugar e repetia essas mesmas orações. Depois de saírem de lá, eles não faziam mais nada. E ao ver isso, Alma e seus irmãos ficaram espantados. Lá no versículo 24 e o 25. Ora, quando viu tudo isso, Alma ficou triste porque percebeu que era um povo iníquo e perverso. Sim, viu que tinha um coração posto no ouro e na prata, e em toda espécie de objetos finos. Sim, viu também que por causa de seu orgulho, seu coração estava ensoberbecido e eles vangloriaram-se. Então nós vemos o como o orgulho é uma arma que o inimigo adora usar, porque o orgulho leva a pessoa a cometer tanto erro, e no caso aqui esses oramitas eles estavam possuídos pelo espírito da o que? Da arrogância. Eles estavam se achando melhores, estavam se achando superiores, e aí a alma se entristeceu bastante, e aí ele orou, pedindo forças ao Senhor para poder suportar aquilo, conforme a gente vai ver agora no versículo 31. Ele disse: ó Senhor, meu coração está extremamente aflito. Consola a minha alma em Cristo. Ó Senhor, concede-me forças para suportar com paciência essas aflições que sofrerei por causa da iniquidade deste povo. Alma, ele estava aflito, mas ele fez o que? Ele orou pedindo forças ao Senhor. E nós também. Quando oramos, nós também pedimos forças ao Senhor. A gente muitas vezes é tentado a querer o que? Resolver as coisas da nossa própria cabeça, da nossa própria sabedoria. Mas a gente deve buscar sempre na inspiração do Pai Celestial, como a alma disse aqui, ajuda-me em Cristo a poder suportar isso. E Alma, ele queria de verdade o bem espiritual dessas pessoas. E no versículo 35, eis, ó Senhor, que sua alma é preciosa e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos esses nossos irmãos novamente a Ti. Então, esse é o desejo que nós também temos que ter. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. É claro que isso às vezes não é fácil. A gente costuma orar mais facilmente pelas pessoas que gostamos, pelas pessoas que oramos. Mas nós temos que orar por todas as pessoas, lembrar que realmente cada alma existente é preciosa para o Pai Celestial. Então ele queria alma, ele queria de verdade o bem-estar de cada uma dessas pessoas.
E aí no versículo 37 fala que eles se separaram sem saber, sem se preocupar com o que eles iam comer, com o que eles iam beber. Até brinco com os missionários, como na aula domingo passado, nessa época não existia almoço na casa dos irmãos como tem agora, e eles também não tinham metrô como vocês aqui na Missão São Paulo Leste vocês usam. E eu falei, e onde eu servi também não tinha o metrô. E o bispo estava lá, como assim, onde você serviu não tinha metrô? Eu falei, não. E o trem lá que tem é só de carga. Mas, tudo bem. Quem sabe um dia eu desejo que aconteça, porque o metrô, quem é daqui de São Paulo sabe, principalmente, né, como o metrô facilita e ajuda demais, né, no nosso dia a dia. Hoje a gente tem até uma estação de metrô exatamente do lado do templo. Isso facilita e muito. E aí chegamos no versículo 38 e eu, o Senhor, proveu-os de tudo para que não tivessem fome nem tivessem sede, sim, e deu-lhes força para que não padecessem qualquer espécie de aflição que não pudesse ser sobrepujada pela alegria em Cristo. Ora, isso aconteceu por causa da oração de alma, e isso porque havia orado com fé. E então, nós também temos essa fé, a gente também ora com tanto vigor que nada nos falta, nada nos acaba. A gente tem essa fé que eles tinham, né? Era complicado, e como falamos, eles não tinham assim um lugar designado para eles irem uma vez a cada dia da semana para poderem se alimentar. Eles tinham que caçar e tudo mais. Então, é isso que nós temos que ter em mente. A gente deve orar pelos nossos irmãos e ajudá-los e trazer a todos a voltarem a ter uma vida em Cristo. Como a gente vê, ser sude é ser feliz. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado bastante. Compartilhe e não esqueça, se você ainda não é inscrito, de fazer sua inscrição aqui no canal e de deixar o seu like, que me ajuda bastante, e também de fazer seu comentário, que também me ajuda. E a gente se edifica muito com essas leituras e nos dá força para viver nesses últimos dias, que não é nem um pouco fácil, independente de onde a gente resida. Mas a gente vê o quanto que a leitura do livro de Mórmon nos ajuda e nos abençoa. Como falamos, só 2 capítulos, mas olha quanta coisa a gente pôde comentar, a gente pôde, né, dizer aqui. Então, essa é a leitura. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.